Oi. Boa noite, Boa noite, tudo bem? tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Tá tudo certo? Mais uns instantes. Sim, tá, eu acho que tá. Todo mundo tá ouvindo, gente? Acredito que sim. Espera uns minutinhos. Uhum. Acho que já dá para começar, né, professora? Pode ser? Vamos lá? Tá. Olá, pessoal. Meu nome é Fernando. Sou arquiteto urbanista. Curso mestrado aqui no POSARC, na área 1. Sou orientando do professor Martin. Faço parte da equipe do LabCom, assim como a professora Veridiana. E hoje nosso bate-papo acadêmico é com a professora Veridiana, com o tema janelas em crise. E a professora Veridiana, ela quero agradecer por ter aceitado o convite, estar aqui hoje. E vou falar um pouco sobre o currículo dela, né? A professora Veridiana é arquiteta urbanista, tem doutorado em engenharia civil, com formação no mestrado e doutorado aqui na UFSC. E atua principalmente na área de iluminação. A professora Veridiana também é uma das professoras do POSARC, né? É professora visitante desde 2015 e atua principalmente nas áreas de eficiência energética. E no POSARC ela ministra a disciplina de projeto bioclimático junto com o professor Martin. E atualmente ela é membro da Secretaria Técnica de Edificações, coordenado pela Eletrobras, para assuntos relativos à etiquetagem brasileira de edificações. É membro da Comissão de Estudos para a Revisão da NBR 15575, na parte de desempenho lumínico, idealizadora do Janela Lab, que é um canal de conteúdo digital, com o propósito de possibilitar as pessoas a usufruírem os benefícios da janela, né? Tanto na parte de conforto, bem-estar, saúde, né? Que é muito importante. E hoje, nosso tema vai ser sobre isso. E quero mais uma vez agradecer a presença, ter aceitado o convite, que eu acho que é um tema muito em voga, né? Hoje a gente está discutindo muito sobre a janela, vendo muitas fotos, né, no Instagram, por exemplo, de janelas, pessoas pegando um sol de manhã, e essa pandemia fez a gente repensar várias coisas envolvendo a janela. Eu acho que é um assunto bastante pertinente na atualidade. Então, quero agradecer mais uma vez e passar a palavra para a professora Veridiana. Uhum. Tá joia, obrigada, Fernando. Obrigada ao POSARC também, né, pelo convite. Né? É muito legal estar aqui com o Fernando, né, um aluno aí que está bem engajado também no assunto, né? Enfim, vamos lá então. Janelas em crise, né? A gente pensou nesse nome, estão ouvindo bem? Tá tudo certo? Qualquer coisa vocês falem, tá? A gente pensou nesse nome, né? Pode ser tanta coisa, né? Mas ao longo aí da fala, né? E o Fernando também vai falar junto. A gente vai chegando aí na crise, vamos dizer assim, né? No que a gente quis dizer com crise. O que eu pensei, de repente, a gente começar, e vocês podem também mandar perguntas e contribuir com a vivência de vocês, né? Que eu acho muito interessante desse assunto é que é um assunto, como o Fernando bem colocou no início, né? Todo mundo está vivenciando, né? Vamos colocar um todo mundo assim, né? Generalizando, mas muitos de nós, né? Estamos, né? Na questão do isolamento social, né? Muito tempo em casa. Então é um assunto interessante que não é só de interesse, né, dos arquitetos urbanistas, né? É um assunto que a gente está vivendo na pele, né? Então acho que isso é importante de frisar. Então pensei em começar a gente falar um pouquinho da janela em si, né? As dimensões, né, da janela, né, que são várias. A gente pode colocar como dimensões ou os papéis dela, enfim, né? Então até eu anotei aqui para não esquecer, mas algumas questões importantes.
Para começar, assim, questões estéticas, por exemplo, né? Hoje em dia a gente tem uma gama de soluções, né, no mercado para janelas, né? O tema aí mais simples, né, para a gente falar delas, seja em relação ao caixilho, aos vidros, como abre, né? Como a gente protege dos raios solares, cores, tamanhos, né? Se elas são laterais ou se elas são colocadas na cobertura, então, que seria um sistema zenital, né? Então, a gente tem opções estéticas muito grandes, né? Isso vai de acordo com o que tem no mercado, né? E se as indústrias, né, customizam também, né, esse tipo de sistema construtivo, que são as janelas, a gente também tem mais possibilidade de variar. Então, assim, em termos de mercado, né, a gente tem uma variedade muito grande, né? E a estética aí vai de acordo com o que o arquiteto entende aí no seu projeto, né, como adequado, né? E não tem como não citar a questão das fachadas, né, que o uso das janelas, então, juntamente com outros elementos opacos, né, tem aí uma relação, né, qual é essa porcentagem de janelas na fachada, né, porcentagem em relação, né, a toda essa área, porcentagem dessa área transparente, né, em relação à área opaca, então tudo isso, né, pode trazer muito sentido estético, né, na abertura, no edifício em si. Outras questões aí em relação, daí, mais tecnicamente falando, né, do sistema construtivo, a gente tem normatizações para as esquadrias, né, e muitas aí em termos de segurança, né, são elementos frágeis, né, da edificação se a gente não tomar um cuidado, né, então existem, né, normas vigentes nesse sentido. Então, essa questão mais técnica, não vou me ater tanto a ela, mas também a outra questão do custo, né? O sistema construtivo, então, dessas esquadrias, né? É um sistema... Opa, alguém resolveu me ligar no meio da live. Desculpe. São sistemas construtivos, então, essa parte da edificação que tem um custo, né? E, geralmente, é um custo aí considerável para que a gente pense com carinho também, né? Ao né, colocar, projetar esse sistema construtivo aí, né, na nossa edificação, né, então tem um custo razoável. E ainda questões simbólicas, né, o que a janela representa para a gente, né, nos ambientes internos, quanto usuários do espaço, né. Então existe uma relação aí dessa janela com os espaços internos em relação à vista, né, a como a iluminação incide no ambiente, né. Então, o ambiente, ele faz parte, né, falando de iluminação natural, aí dessa composição, né. E também uma questão simbólica que é bem importante a gente não esquecer, que é em relação ao espaço público, né. Essa relação mais do espaço interno com as janelas seria aquele ditado, né, que a gente ouve, né, as janelas são os olhos dos edifícios, né. Mas também as janelas são os olhos da rua, né, a gente ouve bastante isso em urbanismo, né. Sim. Jane Jacobs, inclusive, então, em relação de trazer a segurança para as ruas, né, e os espaços públicos contíguos, né, a essa edificação. Inclusive, existem certificações de sustentabilidade que ditam, assim, né, de tantos em tantos metros, né, ao pedestre percorrer, né, uma via, né, um espaço público, tem que ter janelas, né, a gente não pode andar muito tempo sem ter essas janelas, porque são os olhos da rua, né, são aí motivos de também trazer, né, conferir mais segurança ao espaço público. Então tem vários caráteres, né, vamos colocar assim, e aqui o nosso tema de interesse, que é o conforto ambiental, né, daí seria assim, quase como se a gente considerasse a janela como um filtro ambiental. As janelas, então, são elementos sensíveis, né, às variações climáticas, então é claro que a questão do estudo do clima, do microclima, tudo isso influencia bastante. Então, assim, eu trouxe algumas dimensões, né, que eu acabei lembrando, mas, assim, tem uma série de questões também relacionadas à segurança, né, se a gente olha uma janela que tem grades, né, e se expressa, né, a preocupação, né, daquela pessoa, daquele morador, né, daquele local. Questões também, se a gente for falar a história da arquitetura, né, a gente consegue às vezes definir ou identificar um período histórico só olhando as janelas, né, tem artistas inclusive que fotografam, né, janelas no mundo inteiro. Então, assim, o tema é muito fascinante, né, então vasto, tem várias, né, dimensões. É muito vasto, né, é um assunto, bom, eu adoro falar sobre isso, né, eu acho que é empolgante. E agora, vamos colocar a questão da pandemia de distanciamento social, né.
Então, a gente aqui iniciou em março essa questão do distanciamento social. Eu estou falando de maneira bem genérica, eu sei que tem pessoas, né, do Brasil inteiro aí na live, né, então me perdoem se estiver falando algum equívoco, então falando de maneira mais generalizada. A gente, claro, já está em muitos locais numa segunda etapa, né, que é né, algumas pessoas voltando, né, aos seus trabalhos, moderadamente, com todos os cuidados, tudo aquilo, né, que a gente tem visto nas notícias, né? Mas ainda assim, muitos de nós permanecem nas casas, né? No espaço residencial. E aí que é o ponto, né? Que é interessante verificar, e ali no Instagram tem algumas imagens e tudo mais em relação a isso. Nós, como usuários das edificações, né? A gente, por permanecer muito em casa, a gente acabou criando uma relação muito profunda, né? Querendo ou não, com os nossos espaços, né? E assim também com as janelas. Né? Então a janela se tornou um espaço de vários palcos, né? Um espaço de contemplação da paisagem, um espaço, né, uma área aí na fachada para receber ventilação, iluminação, insolação, né? Um espaço de conexão com a rua, um espaço de conexão com pessoas, né? Olhar o vizinho, né? Às vezes até notei também, daí falando da experiência aqui de casa, né? Notei que alguns vizinhos se expunham muito mais a questão da privacidade, que muitas vezes, né, às vezes a gente quer um pouco mais de privacidade, é claro que depende da pessoa, mas eu notei muito mais exposição, né, nesses momentos. Espaço de manifestações políticas, espaço de agradecimento às pessoas ali, os profissionais, né, essenciais, né, que estavam aí na linha de frente, ainda estão, né, e por aí vai, né, e qual é a questão, né? E daí eu coloco como um momento chave, falando em conforto ambiental, daí como pesquisadora e arquiteta, para mim tem sido muito marcante, né? Esse período, assim. Porque eu tenho ouvido muito relato das pessoas, a gente vê, assim como vê também nas notícias, né? Justamente dessa questão, né? Não bate, vamos falar no bom português, né? Não bate sol. Né? No meu apartamento não bate sol em nenhum horário, a gente está aqui no sul, é claro que são relações diferentes, né? Nesse caso agora a gente precisa aquecer em alguns dias, alguns horários, né, os ambientes. Então pessoas, logo mesmo no início da pandemia, assim, em dias mais frios, muitas vezes tinham que sair nas ruas ou nas áreas comuns dos edifícios, onde conseguia, né, ter um pouquinho de sol, né, para poder, ver o céu, né? Sim. Enfim, e ter todos os benefícios aí falando de saúde, né? Outras questões também de ventilação cruzada, eu tive relato de algumas pessoas, não são nem arquitetos, né? Pessoas que não são da área, e começaram a perceber que não tinha ventilação cruzada, né? Então, só ia ter ventilação cruzada no seu apartamento quando abrisse a porta de entrada, e daí circulava o ar, enfim. Então, para mim tem sido muito impactante esse momento, claro, para todos nós por vários motivos, né? Mas esse olhar para mim tem sido uma experiência bem diferente, vamos colocar assim, né? A gente estuda muito, pesquisa, fala de conforto está muito ligado a bem-estar e saúde, mas viver isso na pele, né, e vendo as pessoas, e que dirá nas casas, então, que a gente não tem nem janelas adequadas, né, ou nem janelas, né, se a gente for no extremo aí. Então, esse assunto tem me tocado bastante, assim, falando de maneira pessoal, né. Então, isso para começar o assunto, né. Então, acho que a gente passa a questionar isso, falando usuários em geral, né, a gente passa a questionar os nossos espaços, né, e buscar soluções, né. A gente sabe que em conforto ambiental, qualquer um dos três, né, falando em iluminação, térmico e acústico, o ser humano ele tende a se adaptar, né, e a gente vê, né, as pessoas se adaptando, né, ali no Instagram tem pessoas se debruçando nas janelas, né, enfim, atrás de um pouco mais de iluminação, né, insolação, conexão, enfim, todas as suas necessidades também sociais, né, de interação. Então, o que mais que eu posso falar para vocês? Daí passando na segunda fase, então, que a gente começa devagarinho, as coisas reabrirem e tudo mais, eu acredito, da visão, né, do que eu tenho vivenciado, a gente também começa a questionar esses espaços, né, claro, a gente está falando, por exemplo, em empresas, né, que tem empregadores, tudo isso tem toda uma preocupação, a gente sabe, né, que tem
acerca disso, mas até como consumidor, né, precisando de algum serviço que você tem que sair, né, melhor ir num lugar que seja arejado, né, bem iluminado. Eu acredito que as pessoas começam aí a despertar esse olhar. Que o que a gente está falando aqui, claro que a minha área é mais iluminação natural, né, mas falando também um pouco da questão do bioclimatismo, né, que é a disciplina que eu leciono juntamente com o Martim, é justamente essa interação com o clima, né, interação com esses fenômenos naturais, né. Então, de repente, a gente vê, né, todo esse cenário aí que se instala. E aí, acho que uma questão bem importante, agora entrando mais na área, não sei se tu quer complementar um pouquinho antes que eu entre mais a fundo daí em outras questões de conforto desse período. Eu acho que por enquanto ainda não. Tá tranquilo. Tá. Então, bom, é legal ouvir o pessoal também, né? Se tem algum relato, né? Alguma visão pessoal, né? Eu acho bem interessante ter esse coletivo também aqui da live, né? Então, diante de tudo isso, agora aprofundando um pouco a área, né? Uma questão que é muito importante e a gente não pode perder de vista é que o conforto ambiental, ele é sempre relativo, né? A janela é um elemento, né? Mas a janela, como eu falei no início, ela pode ser considerado como um filtro ambiental, né? Entre o exterior e o interior, né? Mas ela é só um elemento, né? Ela é muito importante, né? Tem como a gente projetar de maneira adequada, prever ela para que funcione bem, né? Em termos de conforto, mas ela está relacionada ao meio exterior e o meio interior, né? Então isso é importante, tá? O meio exterior, então vamos colocar a vizinhança urbana, a vizinhança mais próxima, né? Então, que acaba criando um microclima em termos térmicos, né? Acaba modificando muitas vezes, né, o regime de ventos, né? Geralmente a gente tem então dados meteorológicos em estações que são longe, né, do meio urbano e tudo mais. Isso tudo pode ser modificado então com o entorno, a depender de como ele é, né? E iluminação e insolação também. Então o meio urbano ele modifica, vamos falar trazendo iluminação, né? Essa iluminação entra através da janela e também essa iluminação vai se modificar conforme as características do ambiente interno. Isso tem a ver com a área, proporção, formato, assim, né, do ambiente, as cores, né, porque acaba que aquela iluminação vai entrar e por processos de reflexão, né, ela vai gerar níveis satisfatórios ou não, né, de iluminação, de qualidade visual, reprodução de cores e tudo mais. Então, acho que esse ponto é importante, tá, de colocar dessa relação, né. Então, todas essas etapas são importantes e fazem parte, né, do projeto arquitetônico. Eu queria trazer um pouquinho só uma questão curiosa, né, eu vi que tem alguns alunos aí, né, do POSAC, alguns alunos que acabaram de passar aí na seleção, inclusive, né? Então, trazendo um pouco só da minha experiência como pesquisadora, né? Eu finalizei meu doutorado há 10 anos atrás, então já faz um tempo. Na época, eu criei um método para estudo de impacto de vizinhança, né, em relação à iluminação. Não se tinha, né, assim, a questão do WAVE, né, que a gente fala que é o estudo de impacto de vizinhança, já estava em vigor, né, através do Estatuto da Cidade, já há mais tempo, né, mas não se tinha, assim, um método tão claro, né, de avaliação, né, dos impactos, e foi esse o tema do doutorado, né. E o que é curioso, bom, defendi o doutorado, mas olha só que interessante, né, a gente vem trazendo aí que o conforto ambiental, ele está relacionado, ele é impactado, né, pelo meio urbano e tudo mais. Mas, na época, quando eu comecei o doutorado, a gente não tinha tanto essa pluralidade da visão. Você trabalha com conforto, você trabalha com conforto, né? Você trabalha com urbanismo, trabalha com urbanismo, né? Hoje a gente tem 2 áreas aí na POSAC, né? Mas, enfim, essa visão um pouco mais ampla, ela não era tão comum. Então, quando eu terminei o doutorado, eu tive problemas para publicar o artigo científico internacional.
Olha só que curioso, né? Eu mandei o paper, então, para uma revista, né, da área de conforto e energia, e essa revista, na época, falou: olha, o seu artigo não é de conforto, ele é de urbanismo, envie para uma revista de urbanismo. E daí, assim, fiquei um pouco chocada com aquilo, mas então, Gente, tá, então vamos tentar mandar, né, para essa revista de urbanismo, né, pesquisei qual seria melhor, mandei. E eis que a revista de urbanismo falou: olha, o seu paper é de conforto ambiental. Então, assim, na época, olha só que curiosidade, 10 anos atrás não conseguia, assim, as pessoas não entendiam muito bem essa questão, né? E hoje em dia isso já caiu por terra, ainda bem, né? Hoje em dia a gente tem isso, logo em seguida foi mudando gradativamente o cenário e dada a importância, né, do impacto, né, do entorno urbano nas questões de conforto ambiental. Eu não estou nem falando de acústica, né, não é minha área, sim. mas obviamente que também tem impacto. Então, só para ver uma dificuldade, né, há 10 anos atrás, né. Então, essa visão mais plural, mais sistêmica, né, em cadeia, né, é isso E aí que... eu acho que ficou mais claro também para as pessoas que a arquitetura também é um curso amplo, né? Ela reúne várias disciplinas que fazem ligações com vários assuntos importantes, né? E eu acho que isso está mais claro até para a percepção das pessoas. E é importante, né? Para a disseminação do conhecimento, né? Essa relação, não tirar alguma coisa de lado, separar. Acho que é essa troca da arquitetura que é o que eu acho que faz ela ser um curso, né? Uma profissão diferente. Sim, sim, ela é ampla, né? É um olhar multifacetado. E não tem como não imaginar, né? Qualquer projeto que a gente faça, mesmo pensando, vamos pensar no caso mais simples, uma residência na cidade, né? A gente está impactando de alguma forma. A gente Sim. não tem, é uma relação sistêmica, né? Não dá para pensar aquele lote isolado, né? Então isso é muito interessante de ver que realmente, né? Isso já se foi, ainda bem. Mas claro que para desbravar isso, às vezes a gente sofre um pouco, né? E a outra questão que eu queria colocar, bem importante e atual, é a questão da norma de desempenho, né, NBR 15575. Então, a gente tem uma equipe, né, no Labicon, que participa da comissão de estudos dessa norma, uma norma muito importante, né, que passou a vigorar em 2013, né, é uma norma de desempenho, para quem não conhece, né, de edificações residenciais com 5 pavimentos ou mais. Então, toda edificação com essa característica, ela tem que cumprir a norma, né? E ela impacta sobre vários assuntos, né? E um deles é a iluminação, por exemplo, né? Então, a ideia é como se passasse uma régua, né? Esse é o mínimo para esses requisitos, vamos colocar assim, né? E desse mínimo para baixo não dá, né? Inaceitável, né? Então, uma questão interessante em relação à norma, a gente vem trabalhando no laboratório desde 2015, ainda devagarinho, até que surgiu a comissão de estudos e a possibilidade, né, já chegando, né, o momento de revisar a norma. É interessante colocar a mesma norma que está em vigor, mesmo com algumas questões a melhorar, né, ela trouxe a questão da vizinhança urbana, né. A vizinhança urbana, ela tem que ser avaliada na questão de iluminação, né? Então, a gente tem um edifício, né, que ele tem... Então, vamos pensar num projeto pronto, com as janelas já definidas, e a gente tem que avaliar os ambientes em relação à iluminação, considerando, então, esse entorno, né? Ainda que a norma ainda não explicitava muito bem como esse entorno deveria ser considerado, né? Ainda era uma incógnita, mas esse entorno apareceu. E, claro, deu pano para manga, vamos dizer assim, né, para pesquisa e tudo mais. Tem uma dissertação em fase de finalização no Labicon, que está trabalhando diretamente em relação a isso, e também uma tese, não tão diretamente, mas também trazendo bons resultados aí para a gente em termos de pesquisa, tá? E daí o que acontece, né? A gente, nessa comissão de estudos, estou trazendo um pouco dos bastidores, né? Ainda claro que vai ser terminada a proposta, tem consulta pública, né? Ainda está no processo, né? Mas a gente fez uma série de reuniões e aproximações, né? Tanto com entidades, consultores, né? Aí relacionados a essa cadeia. E a gente começou a ter
assim, depoimentos, né? E um escritório de consultores ia fazer, então, a avaliação, por exemplo, né, da norma e começava a não passar. Não, mas não está passando. Esse ambiente não passa, esse também não passa, né? E o que a gente tem, né? Em ambientes muito densamente edificados, ambientes urbanos, né, a gente tem essa dificuldade, né, de adquirir luz natural. E realmente, principalmente os ambientes mais localizados, né, nos pavimentos inferiores, a gente tem mais dificuldade ainda. Então, uma história curiosa que eu coloco aqui, que a gente teve o relato, é que teve um empreendimento, não citando nomes, né, mas teve um empreendimento que não passou, né, alguns andares, teve dificuldade de passar, né, vamos colocar cliente, né, ainda procurou um outro escritório, né, não, mas deve passar, né, vamos tentar um outro escritório de consultoria, também não passou, né. Então, não é uma questão de método, é claro que cada consultor tem o seu método, né, mas é uma questão de que realmente é muito obstruído. Um outro relato que a gente teve também de outro empreendimento é que os primeiros pavimentos não passavam, porque também o entorno era muito, né, obstruído, e no caso, quem estava investindo, né, numa incorporadora, enfim, mudou todos os usos aí desses ambientes, desses pavimentos que não passaram, para um uso não residencial. Hoje a gente só tem uma norma de desempenho que ela é residencial, como eu falei, nessa característica, né, de 5 pavimentos ou mais. A gente ainda não tem a norma de desempenho, mas é o futuro, né, para outros edifícios de outros usos. Mas, nesse caso, esse edifício mudou os primeiros pavimentos para um uso hoteleiro, que não tinha que cumprir a norma de desempenho. A gente sabe que tem que ter qualidade mesmo assim, né, mas, enfim. Então, só para ver, assim, essas questões começam a ficar mais evidentes. Então, a gente discutir o ambiente urbano, né? E discutir... Bom, tem muito a se discutir, né? Principalmente aí em ambientes que vão se consolidar ou loteamentos que vão ser ainda entrar no mercado, enfim, né? Até questões de parcelamento, tudo influencia, né, na verdade, desde o parcelamento, como ele é feito do solo, né, como essas edificações são, claro, tem todos os índices urbanos, né, como elas são edificadas naquele entorno, a topografia influencia muito, né, muitas vezes também negligenciada, né, pelas legislações. Então a gente começa assim, vamos dizer que a bomba estoura lá no final, é isso que eu quero dizer, né? Sim. Né, então a gente vem construindo essas cidades, isso que eu nem estou falando, né? Estou falando da cidade mais no sentido formal, que existe em plano diretor, não estou nem chegando no extremo, que a gente sabe, então, da cidade mais informal, né? Que as condições são bem precárias, né? Mas falando dessa questão das legislações, né? O meio urbano, ele é uma colcha de retalhos, né? Uma série, às vezes, de planos diretores, dependendo da cidade, né? Cidades maiores, às vezes, já passaram por 3, 4 planos diretores, né, e a gente acaba também... Existe uma análise que ela pode ser feita do plano diretor daquele momento, mas também dessa composição de planos diretores e como a cidade ela vai se configurando, né. Então, esse discurso ele é muito importante, né, a gente não ter... eu trago essa importância, né, de se pensar o urbano, né? Não pensar a edificação isolada, né? E isso, claro, daí trazendo as questões da pandemia, né? Aquilo que eu falei da questão da busca, né, pelo sol e tudo mais, né? Acaba ficando mais evidente também na pele, né? Sofrendo na pele, vamos dizer assim, né? Então até causando aí danos, né? Digamos, sim, ao dia a dia, né? Eu acho que essa questão da gente não dissociar a arquitetura do espaço urbano é muito importante, principalmente quando a gente fala na nossa área, né, que é a área de conforto, porque está totalmente interligado, né, quando, por exemplo, você tem uma área da parte térmica, que do lado da edificação, que é totalmente arborizada, com certeza você vai ter um ambiente totalmente diferente do que se você não tivesse edificações ao redor, né? Então, assim, ao entorno. Uhum. Então, são questões super importantes, né? Não tem como você relacionar uma coisa fora da outra, até quando a gente vai pensar o projeto arquitetônico,